Fala aí, meu aluno, fala minha aluna. Vamos lá para mais uma aulinha de história. E hoje nós vamos tratar das chamadas civilizações pré-colombianas. Como assim, professor? O que é isso? Olha, civilizações pré, antes de Colombo. Cuidado, meu aluno, porque quando a gente fala de América, nós temos um grande problema de colocar na cabeça do aluno que a América sempre existiu. Como assim, professor? Claro que eu sei. Não. A gente costuma explicar, na realidade começa a ter um entendimento, que parece que a América só surge lá com a expansão marítima do século XIV, XV, XVI. Lembra dessa aula? Né? Quando a Europa resolve seus problemas, pega o seu barquinho, em busca de ouro e prata, especiarias, acabam chegando na América, né? Parece que é ali que começa. Porém, contudo, meu amigo, você tem que identificar que quando os europeus aqui chegaram, já havia aqui, obviamente, uma civilização. Existem aqui civilizações. Agora, como que o homem chegou à América também nos interessa. Se foi pela teoria de Clovis, né, que é pelo Steinberg, não me interessa como. Se os países estavam juntos ainda, mas aqui vai desenvolver uma grande civilização, ou melhor, grandes civilizações. Então, quando os europeus aqui chegaram, né, Cristóvão Colombo chega na América, o descobridor da América, quase não sai, né? O descobridor da América, parece que ali começa a história da América. Não, nós vamos ver civilizações antes. Alguns chamam de ameríndios. Vamos chamar de civilizações pré-colombianas. E de quem é que você está falando, professor? Incas, maias e astecas. Cheio de mistério, não é verdade? Sempre dá vontade de viajar para esses locais, né? Machu Picchu, não sei o quê. É disso que vamos falar. Claro que quando o Enem cobra, como os documentos ainda são, né? Existem documentos? Existem. Mas não há uma, como é que eu posso dizer? Uma cultura de se cobrar com tanta ênfase isso no Enem. Só que nunca se sabe, o Enem tem mudado tanto. Portanto, eu prefiro falar isso com vocês. E para começar essa aula, para falar dos povos pré-colombianos, vou falar dos maias. Isso, os maias. O que eu preciso saber dos maias? Primeiro, a localização. Hoje, onde você abre o mapa e vê aí a Guatemala ali afora, pessoal, é que a gente vai ter o centro da civilização maia. E o que eu preciso saber dos maias, professor? Primeiro, que ali a religião, você vai ter a religião misturado com a política. Vamos chamar isso de teocracia. E toda vez que eu tenho teocracia, nós temos um problema, porque alguém passa a mandar em nome de deuses. E se existem deuses, aí começa a haver problemas, né? Porque tudo que acontece é em nome do ser divino. E essas civilizações, elas têm algumas características em comum. Exemplo, os maias, você já ouviu falar de calendário. O calendário maia. Para eles, o mundo acabava de certo em certo tempo. Então, quando os europeus chegam à América, coincide com mais um fim do mundo que para eles não era uma explosão, como você já ouviu falar em alguns textos sagrados afora. Não! O mundo acaba porque muda-se a sintonia, muda-se os aspectos políticos, e um novo cenário começa. Portanto, quando os maias, essa civilização, né, ela chega ao fim, junto, coincide com a chegada dos europeus. Eu não posso dizer que os maias foram destruídos pelos europeus, até porque eles já estavam nessa ideia de decadência devido aos seus problemas internos. Tá, professor? Tá. E aí, esse calendário lunar, ele pode cair na minha prova? Não, a não ser como charge, a não ser como documento histórico. Nada a mais. Quando você olha essas pinturas aí também, foram os achados históricos, você vê como que a cultura deles era esplendiosa, né? Muito mais do que os próprios europeus. Existia a questão da agricultura muito bem pensada, muito bem orquestrada, tá? Porque, veja bem, pessoal, quando você fala de povos incas mais astecas, existem umas coisas que a gente nem sabe. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar de chocolate? Professor, isso, chocolate da Suíça? Não, chocolate não é suíço. Chocolate é aqui da América. E desenvolvido por esses povos. Uma mistura de algo quente, de cacau. Olha só. Eu vou falar de batata inglesa. Não é batata inglesa, batata também é daqui. Olha só. Existe documento histórico que traz uma coisa parecida com futebol. Eles colocavam grupos de homens, um de cada lado, e disputavam algo redondo no meio. Até isso tem um documento histórico. Lembra o futebol.
Então, não vai cair uma civilização específica. Fale sobre Maia. Ou, não é isso. Eu preciso que vocês entendam que eles viveram no mesmo contexto histórico. A agricultura está presente nos maias? Sim. A teocracia está presente nos maias? Sim, claro que está. Obviamente que está. Tá? Igualmente você vai ver com quem? Com os incas. Tá, professor? Mas e os incas? Onde estão os incas? Olha o mapinha que eu trouxe para vocês aí, ó. Tá? Se você observar, não esquece a pintura do mapa. Mas você já ouviu falar de Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, cara, os cordilheiros dos Andes todos. Você tem ali os incas. Essa é a marca central dessa civilização. Você vai ficar decorando Deus? Claro que também não. Mas eu quero que você entenda que eles viviam também da agricultura. Alguns viviam de parte de pesca. Há uma mistura ali dessa cultura. Se você falar, professor, eles conheciam um ou outro? Claro que conheciam. Então, quando você olha esse mapinha aí, meu aluno, você vê que toda a cordilheira dos Andes aí vai compor o que você chama de Ingas. É claro que quando você se aprofunda mais, é chamado de Filho do Sol. O que é Inca? Filho do Sol. Então, mais uma vez, meu aluno, se você olhar bem também, parece que elas se misturam, verdade? Tanto na parte da agricultura, na parte cultural. Você vê os Incas aí, ó. Qual é a base dessa economia? Batata. Exportação de batata. É agricultura e batata. Mais uma vez, batata não é inglesa, batata é americana. Então você vê que esses povos têm seu próprio tipo de cultura. Eles se misturavam. E isso tudo já estava aqui bem antes dos europeus chegarem. É claro que você vai entender melhor quando nós falamos dos últimos, né? Dos últimos povos que seriam os astecas. Mas olha só, ó, pra você ter ideia, curiosidade aí, ó. As grandes descobertas farmacológicas. Eles usavam folha da coca, gente, como analgésico. Tá? Tinha alguns costumes, né? Os meninos casavam-se aos 20 anos, as meninas aos 16 anos, né? Faziam uma filha, o funcionário casava os dois, olha só que loucura. Tem os ritos próprios, tem o próprio modo de vida, conheciam as plantas medicinais, que onde se usa, né? Obviamente nas indústrias farmacêuticas, de modo geral. Então você pode ver que tudo aquilo que aparentemente só começa com os europeus aqui chegaram, já existia muito antes, pessoal. Pega exemplo os astecas. Olha, Aztecas é legal. Por quê? Aparentemente são as questões, elas, quando trazem textos mais dos astecas. E onde ficam os astecas? Onde ficavam? No Grande México. Olha só, na cidade do México. É claro que você está vendo esse lago aí, ó. Acompanha comigo aí, ó. Como é que foi a origem? Você tem a origem histórica, claro, a histórica é mais importante para nós, do ponto de vista do Enem, porque conta que para lá eles foram em busca de comida e água e encontraram um lago com água. Então, comida em abundância e lugar para plantar. Porém, contudo, todavia, quando você tem a explicação lendária, conta que um dos deuses disse que a cidade teria que ser erguida quando eles encontrassem uma águia comendo uma serpente. E foi justamente isso que aconteceu, segundo a lenda. Dali, então, formava-se a criação, né, dessa civilização que seriam os astecas. Então, observa essa lâmina aí, que vai falar de Tenochtitlan, que é a capital, né? Primeira coisa, os astecas estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, já falei com vocês, à margem do lago Texcoco. Olha só, esse Texcoco é esse grande lago que eu mostrei para vocês aqui. É ao redor disso aí que se fazia a cidade que a gente chama de, né? Vamos chamar aí de astecas, mas o grande nome é a cidade de Tenochtitlan. Olha que nome bonito, né? E o que eu queria que vocês entendessem? Essa pirâmide precisa gravar, professor? Não. Até porque a sociedade não muda, pessoal. Eu sempre tenho alguém no topo, eu sempre tenho alguém trabalhando, eu sempre tenho alguém que interpreta alguma coisa. O Enem hoje é bem prático, vai trazer para você um texto lá, vai trazer para você uma imagem, e o que você precisa fazer é simplesmente o quê? Identificar o contexto histórico. Religião é interessante. O quê? É um politeísmo. Só que eles acreditavam que não só um Deus. Para eles é impossível todos esses planetas e astros serem comandados por um Deus só. Então são muitos deuses. Só que essa harmonia dos astros só poderia existir se os deuses fossem agradados. E esses deuses seriam agradados com o quê? Com os sacrifícios. Mas não é sacrifício de cordeiro, sacrifício de cabrito, não. Sacrifício de gente, de próprio homem. O sangue do próprio homem
é que era capaz de manter a harmonia, o equilíbrio do planeta. Daí, meu aluno, os sacrifícios humanos. Daí você levar alguém para um alto, uma pirâmide, que eu não sei, não trouxe aqui, mas uma pirâmide, né? Pirâmide, isso é engraçado que ele já conhecia um ano com 365 dias. Cada degrau representando um dia do ano. Olha, 365 degraus. E lá do topo, levava-se um indivíduo, geralmente um guerreiro, de lá tirava o coração ainda vivo. E sangrando, o sangue ia fazendo o quê? Ia escorrendo, correndo afora por cada degrau, né, daquela pirâmide, mostrando aos deuses, está aqui o sacrifício, para que a humanidade continue em harmonia. É uma crença. Olha que loucura, né? Loucura para nós. Mas nós não somos preconceituosos. A gente está entendendo por que eles acreditavam nisso. A crença da harmonia do astro, a harmonia do planeta, a harmonia do mundo se dava por meio de sacrifício. Por isso, como eram muitos deuses, esses deuses deveriam ser agradados, né? Eles deveriam, né, participar do que a gente chama de sacrifício. Pegava-se o coração ainda pulsando e apresentava aos deuses e ela jogava, né? E aí se dava o ritual. Tá, professor, mas e aí? Como é que isso pode cair? Tem que decorar isso tudo? Não. Olha, eu trouxe duas questões de Enem para vocês verem como é que cai. Não é decoreba, é entender o contexto histórico. Analisem comigo, por favor. Vamos fazer duas questões. Ela vai demandar um pouquinho de tempo, porque eu quero que vocês prestem atenção no comando da questão, tá bom? Acompanhe comigo, por favor. Geralmente, quando cai, vai cair algum texto, algum poema que retrata aquele momento da invasão, porque a invasão ela não foi, né, como é que pode dizer, nenhuma invasão é legal. Então, quando os europeus chegaram ali, encontraram ouro, encontraram prata, né, o próprio Montezuma dos astecas vão ser prometidos, vão sequestrar o Montezuma e vão prometer, ó, eu quero, em troca do seu livro de novo, eu quero aí alguns vagões de ouro e prata. Foram dados os vagões de ouro e prata. No entanto, a bandeja de Montezuma foi entregue, cortada em cabeça. Toma aqui, ó, cabeça na bandeja. Então, muitas dizimações, sim, por meio de quê? De própria guerra, de próprios conflitos, ou até mesmo de doenças espalhadas nessas regiões. Então, vamos lá. Nossa primeira questão vai fazer o seguinte: o canto triste dos conquistadores. Os últimos dias de Tenochtitlan, a capital dos astecas. Aí começa. Nos caminhos jazem dardos quebrados. Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O texto é um registro asteca. Pronto, para que você precisa decorar? Ele já te falou que é um texto asteca. E pelo que você leu do texto, traz para a gente o quê? Conflito. Não é isso? Então observe bem. Se trouxe conflito, meu aluno, eu não vou precisar ficar decorando se astecas, incas, mais, não. O texto trouxe para nós que é um texto de astecas. Quando você volta aí, meu aluno, não perde não. Olha só como que ele vai falando o poema. Olha a tristeza. Ele fala de dardos quebrados. Ele fala de cabelos espalhados. Casas destelhadas. É um conflito, é uma briga. Com certeza vai ser o confronto entre o europeu e uma das civilizações, nesse caso os astecas. Claro que você, por favor, meu aluno, preste bem atenção. Toda vez que cai esse tipo de questão envolvendo as civilizações incas mais astecas, não faça comparação positiva e negativa qual cultura era melhor. Não fale a palavra superioridade cultural. Não. Cada um tem a sua própria cultura. Mas quando eu me deparo aqui com esse texto, né, quando eu me deparo aqui com esse poema, com esse canto triste dos conquistados, você vê nitidamente o final de uma guerra. Eu acho que todo mundo entendeu isso. Por quê? Vem a questão. O texto é um registro asteca. Beleza, mas olha a confusão das questões. Cujo sentido está relacionado. Aí é aquela interpretação. Não é nem questão de história, não. O texto nós vimos agora está relacionado ao quê? A tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Professor Gabarito, confesso você também que dá vontade, né? Olha só. Professor, eu estou lendo lá, cabelos quebrados,
calhadas, aquele monte de coisa, foi uma guerra. Então, professor, a letra A está correta, porque o sentido está relacionado à tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Só que você não vai marcar a letra A, você vai ver as outras. B. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. O professor também pode ser um gabarito, professor. Realmente. E agora? Vamos ver a outra. C. Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. D. Dissolução da memória sobre os efeitos de seus antepassados. E. Profetização das consequências da colonização da América. Vamos eliminar o que não pode ser. A mais feia de todas. A mais feia de todas é a letra D. Ele fala que o texto está relacionado à dissolução da memória sobre os efeitos de seus antepassados. Não fala nada com nada, meu amor. Na letra D eu vou descartar ela. Vamos ver a letra E. Profetização das consequências da colonização da América. Gente, profetização não pode ser porque já aconteceu. No momento em que você está lendo aquele texto, né, que alguém escreveu o texto, estava simultaneamente já acontecendo a colonização da América. Eu primeiro não matei aquela cena dos aztecas para depois dizer, ó, a partir de hoje vai acontecer a invasão e a colonização. Não, ela já estava acontecendo. Então a letra E é uma questão temporal. Não pode ser a letra E. C, professor, é legal, hein? Extermínio das populações indígenas parou. Falou indígena ou falou astecas? Aí, meu, não vou eliminar, né? Não é dos indígenas, dos astecas. Mas é a mesma coisa. Não. Você tem que ser fiel ao texto. O texto não fala de índio. O texto fala da civilização astecas. Você não vai marcar a letra C. Tá bom, letra A e letra B. Professor, agora lascou, hein? Porque, veja bem. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Eu achei bonito. Letra B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Meu aluno, aí vai para a interpretação. Olha, vamos ler bem devagar a letra A. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Gente, não. Olha só, o texto está falando de uma guerra e não da destruição de uma cultura. Embora isso pudesse ser verdade, mas isso não tem nexo com o que você descreveu. O que você leu foi cabelos espalhados, telhas, né? Telhados, destelhados, todo mundo. É uma cena de porrada, de confusão, de conflito. É isso que você leu no texto. E o texto traz para nós a letra B como gabarito. Pessoal, não concordo, não. Vou ler devagar. Tentativa frustrada de resistência. Eu te pergunto, vou voltar, ó. Acompanhe comigo. Nos caminhos jazem dados quebrados. Os cabelos estão espalhados. Destelhados são as casas. Vermelhas são as águas. Os rios como se alguém tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo. Mas o escudo não detém de sua ação. Alguém escreveu o que passou, o que acabou de acontecer. Minha pergunta é, o indivíduo que falou sobre esse acontecimento, ele sobreviveu? Ele conseguiu vencer, meu aluno? Não. Então a tentativa até teve, mas a tentativa foi o quê? Frustrada. Há um poder considerado superior. Que poder é esse? É o poder bélico. Estou falando de alguém que tem lá canhões, que tem arma de fogo, contra uma civilização que tinha uma defesa própria, com arco, flecha, seria algum tipo de armas feita com elemento da própria natureza. Portanto, meu aluno, a letra B é uma interpretação melhor do texto que você viu. Então não precisava nem de aula de história, era só da aula de português. Vamos ver a próxima? Boa, número 2 aí, pessoal. Tranquilo, número 2, hein? Mas, vamos lá. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo. Visitas, testamentos, processos. Ou em relações e informes e têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, ou seja, as crônicas são utilizadas, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que essas podem oferecer informações menos deformadas.
esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas contemporâneas ao momento da conquista, ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou poucos letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história da sociedade pré-colombiana. Por quê? Olha aqui para mim primeiro, pessoal. Por que eu vou usar a crônica? Você leu uma crônica no texto passado. Porque, embora essas crônicas pareçam fantasiosas e não representam o cara que estava lá na hora, mas ele tem um fundo de verdade. Claro que tem. Talvez muito mais fiel que o documento cru que eu estou vendo ali. E aí a pergunta foi: as fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história da sociedade pré-colombiana. Por quê? Por que eu tenho que valorizar as chamadas crônicas? Letra A. Olha só, hein? Sintetizo o ensinamento da catequese? Enfatizo os esforços de colonização? Tipifico os sítios arqueológicos? Relativizo os registros oficiais? Ou substituem as narrativas orais? Aí você para, pensa, não é de história que você precisa, é de português. O cara está te perguntando por que a crônica é importante. Crônica é alguém que escreveu, com fantasia ou não, real ou não, mas conta um episódio parecido ou bem idêntico do real, da cena de violência, de invasão. Aí fala, eu quero a crônica porque sintetiza o ensinamento da catequese. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Necessariamente não precisa ser catequese a minha crônica. Eu descarto a letra A. B. Eu quero a crônica porque elas enfatizam os esforços de colonização. Também foge do contexto. Eu não quero a crônica por isso. Eu quero algo a mais dessa crônica. Letra C. Porque tipificam os sítios arqueológicos. Não. Eu quero algo que me faz querer as crônicas. Letra D é legal. Porque quando eu leio a crônica, eu vou relativizar os registros oficiais. Ou seja, eu ao ler uma crônica, eu não vou olhar os registros oficiais como o único verdadeiro, somente ele que vai me ajudar. Não, eu consigo relativizar, eu consigo beber das duas fontes. Portanto, o gabarito, meu aluno, com certeza é a letra D. Por que não é a letra E? Porque ela não vai substituir as narrativas orais. Não é esse o intuito da crônica. Letra D é o nosso gabarito, porque relativiza. Eu consigo olhar para a fonte oficial, para a crônica, e encontrar ali, obviamente, né, um ponto de equilíbrio. Beleza, meu aluno? Gabarito é a letra D. E a gente fica aqui, então. Até a próxima. Valeu!